Oi, oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio de Toda Mulher é um Podcast. Para você aí que está nos assistindo, curte, comenta e manda aviãozinho para todo mundo, para que assim a gente alcance mais pessoas e continuemos no ar, né? Com certeza. Exaltando muita mulher bonita, mulher que merece ser exaltada, né? Que esse é o intuito do nosso projeto. E acolhendo também outras mulheres e inspirando você que está aí nos assistindo. Verdade. Esse episódio é um oferecimento. Fala aí, Camila. Nossos patrocinadores queridos que apoiam nossa causa. E hoje, falando em beleza, falando em mulheres, a gente tem convidado especial. Jéssica está toda maravilhosa aqui de rosinha também, ó. Então, já estamos de spoiler. Isso aí. É uma causa muito importante. Então, também quero deixar claro que esses patrocinadores apoiam, né, Jéssica, essas causas importantes, Sim. Principalmente como essa que nós vamos comentar hoje. Então, os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer esse episódio é o Café Santa Cecília, Amor de Bolo, Embalar, Competição Móveis, Lanchonete Quero Mais, Zoom e Conexão TV. É isso aí, gente. Fiquem ligadinhos aí, ó, na hora de consumir, para ver se a empresa que vocês estão indo apoiam essas causas legais, tão importantes, isso né? Aí. Esses que a gente citou aqui podem ir de olhos fechados, que são empresas super engajadas nessas causas sociais. Então vamos lá, nossa convidada de hoje, maravilhosa, Thalita, conhecida como a Thalita das Festas. Verdade. Thalita, hoje a gente vai falar de uma causa muito importante, né? Que é a prevenção mesmo do câncer de mama. Mas a gente vai falar sobre muitas coisas, sobre a história desse Outubro Rosa em São João, que a gente também já conversou aqui no off. Mas abri esse episódio mesmo te agradecendo, porque a gente sabe que você tem uma agenda corrida, mas principalmente nesse mês, né? Que deve ser uma loucura que você mesmo estava falando aqui, e mais arrumou uma brechinha aí para vir conversar com a gente. E eu, assim, quero te agradecer já de início isso aí. E fala um pouquinho pra gente aí, de você, desse projeto aí, tudo conta pra gente. Super prazer estar aqui nesse podcast que exalta mulheres, que é entre mulheres, que é isso que fortalece a nossa sociedade. Quando começou esse podcast, eu fiz questão de falar sobre isso, que São João Nepomuceno, região e Minas Gerais, e o nosso Brasil merecia isso, porque nós temos essa sensibilidade, claro que, né, os homens são nossos parceiros, mas a mulher tem uma sensibilidade de tocar em causas, em assuntos que muitas das vezes só nós sabemos, só Verdade. Nós sentimos. E que bom, né? A nossa gratidão, em meu nome, em nome de todas as pacientes com câncer, de ter a oportunidade de estar no meio de comunicação, trazendo informação de qualidade, podendo falar sobre um assunto que às vezes parece um assunto pesado, que é um assunto que às vezes as pessoas não querem tocar, mas que é necessário, porque é sobre cuidado, é sobre amor próprio, é sobre a gente estar olhando para si mesmo. Então, agradecer essa oportunidade de dar visibilidade ao projeto do Outubro Rosa, mas também o que a Asfesser, né, que Sim. é uma associação de câncer, faz em São João Nepomuceno, mas faz em toda a nossa região, Sim. porque hoje a gente já tem projetos aí ampliados para fora de São João Nepomuceno, exatamente buscando a dignidade e o acesso para o paciente com câncer. Isso que é interessante, né, o que ela falou, é uma associação que cuida da região toda nossa sim, aqui, né? Então, sim. Isso é muito importante. Ela faz um trabalho lindo o ano inteiro, né, gente? Às vezes as pessoas falam muito somente no mês de outubro, né? Porque tá assim, engajado, mas a Asfesser tá ali o ano inteiro, cuidando ali das suas assistidas, né? Trabalhando. E assim, é impecável mesmo, é uma associação muito séria. E com ótimos profissionais, é assim, de tirar o chapéu mesmo. Por falar em parte profissional, conta pra gente, Thalita, pra gente começar o nosso papo. Você é enfermeira, né? Conta o seu papel hoje na associação. Sim, a Asfesser existe há 61 anos. E eu falo que eu faço parte de uma pecinha de um grande quebra-cabeça, que é os nossos voluntários, que hoje são mais de 80, Nossa, né? Que são as abelhinhas e os zangães. Nós temos 7 funcionários, então é uma grande colmeia, né? E esse quebra-cabeça, ele só funciona porque existem várias peças, né?
que são extremamente importantes. Eu sou enfermeira, né, de formação, sou responsável técnica, né, lá nas FES, atuo lá há 15 anos, né, então eu tenho experiência de 15 anos na oncologia, sou enfermeira navegadora, então outras atribuições vieram assim que eu assumi as FES. Então, a navegação é uma profissão em que a gente acompanha o paciente com câncer desde o início do diagnóstico até o final do tratamento, otimizando o tempo de chegada dele no especialista, fazendo com que a biópsia fique pronta mais rápido, fazendo com que a jornada dele seja uma jornada mais leve, apesar de ser tão difícil, e colocando esse paciente no centro do cuidado. Isso é uma profissão que começou nos Estados Unidos, né? Então, é uma profissão e nós hoje somos referências, não só no Brasil como no mundo. A gente já apresentou um trabalho fora do Brasil sobre a história da navegação, porque nós conseguimos aprovar uma lei municipal de navegação. Gente, que Sim, legal! a gente tem uma navegadora exclusiva que trabalha dentro da Secretaria Municipal de Saúde, contratada então pela prefeitura, sustentabilizado esse serviço. Então hoje o paciente com câncer ele tem um atendimento exclusivo e diferenciado. Isso faz com que antes, em 2019, 2020, mais de 63% iniciavam seu tratamento depois de 60 dias. Que é uma lei que fala que o paciente, quando ele tem o diagnóstico de câncer, ele tem até 60 dias para iniciar o tratamento. 63% iniciava depois de 60 dias. E com a implantação desse programa de navegação, mais de 86% iniciam antes dos 60 dias. Nossa. Então, isso daí não é só um número, mas é dignidade, é acesso, é garantia de direitos, dentro de uma jornada que é muito pesada. É muito pesado para o paciente, é pesado para o familiar. E não podemos falar, né, gente, que não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem segurança, porque isso faz parte. E o nosso papel enquanto, né, associação é garantir com que essa família, com que esse paciente tenha as informações necessárias e que passe por essa jornada com mais consciência do que está acontecendo, compreendendo o momento, né? Tem doenças que a gente consegue chegar à cura, o paciente evolui muito bem, mas infelizmente tem doenças que seguem seu curso natural, né? Que não temos muito tratamento, e isso é o grande desafio, né? Talvez dentro aí da oncologia. Mas falando especificamente do câncer de mama, é um câncer que tem muitas boas perspectivas. É um câncer que, se a gente descobre inicialmente, a gente tem até 100% de cura. Nossa, é uma benção. Isso é muito legal. Bom. Quem dera se todos os cânceres a gente conseguisse essa repercussão, como o câncer de colo uterino, que é um câncer totalmente prevenível. Se a mulher ela já vacinou pelo HPV, ou se ela faz o preventivo anualmente, dificilmente essa mulher vai ter um câncer de colo uterino. Então, é inadmissível. Hoje, no nosso país, ainda perdemos pessoas, né, evoluírem a óbito por um câncer que é totalmente prevenível. Já o câncer de mama, a gente não consegue prevenir ele com exames, como preventivo, que previne o câncer de colo uterino. O câncer de mama, a gente consegue detectar ele precocemente através da mamografia. Então, eu consigo detectar um nódulo bem pequenininho, a gente fala que é um carocinho de arroz partido em 4, você vê na mamografia. Inclusive, a nossa mamografia digital facilita muito essa visualização. Mas a prevenção dele é uma prevenção mais de comportamento, uma prevenção assim, de ter uma alimentação saudável, a gente fazer atividade física, não beber bebida alcoólica, são esses outros fatores, mas a gente ainda não tem um exame que você detecta ele antes. Estamos caminhando muito na parte da genética, né? E, por exemplo, mãe, irmã, vó e tia que já teve câncer de mama. Se a família tem essas repetições, a gente já tem uma orientação para fazer teste genético de mutação de um BRCA1 e BRCA2. Então é até uma atenção para quem está... Para você voltar nessa parte para mim. Tá. Só para pegar você por causa da porta. Falando então também do câncer, né, que pode ser relacionado à questão genética, quando você tem uma mãe, você tem uma irmã, você tem uma tia que já teve um câncer de mama, hoje a gente tem como investigar isso através de um teste que
que chama BRCA1, BRCA2. Isso é muito importante, até para quem está nos assistindo, se já teve essa repetição do mesmo tipo de câncer, tá, gente? Então, tive 3 pessoas na minha família com câncer de mama. Então, existe esse teste, que foi o que a Angelina Jolie, né, fez. Foi exatamente que fez. E se a alteração for muito grande, a pessoa pode fazer uma cirurgia e a reconstrução mamária. Existem alguns gargalos, assim, e dificuldades no SUS, porque o que acontece? Esse teste é aprovado pelo SUS, mas às vezes quando ele dá alteração e o paciente precisa fazer cirurgia, precisa fazer reconstrução, a gente não consegue isso com muito acesso, porque infelizmente a gente não tem próteses, que também por lei deveria ter, mas nós não temos em todos os lugares. Por isso que eu falo que a jornada, apesar de a gente estar falando de um câncer, eu estou falando especificamente do câncer de mama, que a gente vai entrar no Outubro Rosa, é talvez o câncer que tenha mais estrutura em relação a diagnóstico precoce, a medicamentos, mas ainda assim é uma jornada que tem muitos desafios. Então, tem pacientes que às vezes pelo plano ou no particular conseguem isso com mais facilidade. E pelo SUS, às vezes a gente precisa estar pedindo mais por esses direitos, correndo atrás para conseguir essas próteses, para elas conseguirem fazer esses tipos de cirurgia, porque aí você consegue fazer uma prevenção mesmo que essa paciente provavelmente ia desenvolver se ela for mutada por esses genes. É até importante você falar isso, porque como você trouxe, né, eu lembro desse caso quando a Angelina Jolie fez essa questão, e foi até muito comentado, né, e é uma coisa que é direito, né, então assim, as pessoas podem exigir isso, igual você falou, existe sim algumas dificuldades, mas é uma dificuldade do sistema, né, em geral. Então, isso é bem importante falar, porque por que as FESR existem? Né? Por que as FESR estão lá de portas abertas? Porque a gente está praticamente, 24 horas gritando pelo direito do paciente com câncer. Então, a gente caminha na rede de atenção, seja na atenção primária, que é aqui onde ficam os postos de saúde, seja na atenção secundária, onde ficam os especialistas, seja na atenção terciária, onde ficam os hospitais onde os pacientes são tratados, que são chamados UNACONS. Então, a gente tem um papel muito importante de fazer a comunicação entre esses 3 pontos da rede, para que haja uma caminhada, como eu disse, com mais garantia de direitos, com mais informação. E por isso o papel da ONG é tão importante, porque a ONG está próximo do paciente, a ONG está pegando na mão, a ONG está sentindo o que a família está passando, e a gente tem esse papel de fazer essa interlocução para que esse paciente esteja no centro do cuidado. Thalita, só para a gente se situar aqui, né, e para quem também não sabe, que não tem tanto entendimento assim como eu sobre as FESR, só para a gente entender. Então vamos lá, a paciente passou pelo atendimento primário, foi lá no postinho, aí esse atendimento ali gerou um encaminhamento para o secundário, né, para o especialista, aí esse especialista solicita os exames, tô certo? E aí, aonde que as FESR entram? Assim, nesse tempo? Ou já a partir do momento que ela foi no primário, já vai uma notificação para as FESR desses encaminhamentos, só para a gente saber ali como que é? Porque às vezes a pessoa fica perdida, não sabe também onde recorrer, né? Isso é muito importante, porque antes do sistema de navegação, o paciente ficava extremamente perdido. Ele ia na atenção primária, ele ficava aguardando a consulta, às vezes a consulta demorava. Então, hoje, por exemplo, um paciente, vamos seguir a questão do câncer de mama. Quando ele faz uma mamografia e apresenta uma lesão, a nossa técnica já traz para mim, às vezes, quando é uma lesão muito expressiva, eu já olho a lâmina, já mando para o mastologista a foto, e normalmente no outro dia esse paciente já consulta. Nossa. E em menos de 10 dias, e às vezes nessa consulta, dependendo aí, gente, é muito individual, dependendo do tipo de nódulo, a gente já consegue fazer a coribiópsia dentro do consultório mastologista. Em menos de 15 dias a gente já tem o diagnóstico se essa paciente tem um muito câncer rápido ou não, tá?
E quando esse paciente, por acaso, não foi encaminhado direto para mim, ele já é encaminhado para o serviço de navegação da Secretaria de Saúde, que trabalha junto com as festas o tempo todo. Entendi. Então esse paciente já não fica mais Ele já fica rodando. cercado. perdido. Mas, gente, eu queria deixar isso muito claro. Isso é São João do Bom Senso. Foi uma conquista de 8 anos. Nós começamos com um projeto, porque, né, vocês estavam até perguntando sobre a formação. Como eu disse, tenho 15 anos de oncologia, sou navegadora, sou gestora de projetos de advocacy. Então, o que é advocacy? É advogar pelo paciente. É buscar políticas públicas que garantam acesso às que existem, se elas estão sendo efetivas, ou criar dados para que outras políticas sejam criadas. Então, eu trabalho com isso, faço também parte do Conselho Administrativo da FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Câncer de Mama, faço parte também do Comitê Nacional de Navegação de Pacientes da Abralho, que é a Associação Brasileira, todo mundo conhecia de leucemia e linfoma, que agora é a Associação Brasileira de Câncer de Sangue, abrangindo outros tipos de câncer também. Então, e faço hoje também consultoria de serviço de navegação para outros municípios, porque nós conseguimos... Como você dá conta, mulher? Eu ia falar, gente, ainda bem que arrumou uma brecha na agenda para a gente conversar. Porque como a gente conseguiu implantar esse programa em São João do Pomuceno, e a gente fez isso também na micro-região de São João do Pomuceno e Bicas. Então, algumas outras cidades também já têm navegadores capacitados. Um exemplo disso, por exemplo, é o município de Mar de Espanha, né, que tem uma navegadora que, inclusive, levou um projeto recentemente para um congresso dos secretários municipais de saúde de Belo Horizonte e que foi muito destacado pelas respostas que esse sistema traz. Então, quando o paciente ele conhece a jornada, ele sabe para onde ele vai, para quem ele vai buscar essa ajuda, isso muda totalmente o tempo, a progressão da doença, o desfecho, né, que a gente fala da doença, garantindo então a dignidade. Então, hoje, se um paciente tem uma suspeita de câncer, fez o exame de mamografia, não apareceu uma imagem alterada, chegou o resultado, esse resultado já vai direto para a minha mesa. E a gente já faz a busca ativa desse paciente e já marca a mastologia para ele. Se esse exame já está alterado na hora, como eu disse, eu já entro em contato com a mastologista, porque a gente criou uma rede. Dentro desses projetos de advocacy, e é até bom explicar, porque às vezes as pessoas podem ver nossas redes, nossa, você está sempre fazendo evento. Se a gente não faz esses eventos, a gente não consegue criar uma rede. E a gente tem uma rede de atenção oncológica sendo criada em Juiz de Fora, que é a nossa macro-região onde atende esses pacientes, que são formados por mastologistas, oncologistas que tratam o câncer, cirurgião oncológico que opera o câncer, radioterapeuta, radiointervencionista que faz o tipo de intervenções minimalistas para a gente conseguir diagnósticos mais precisos. E tudo isso a gente consegue através de projetos. Então, as PSE faz editais, as indústrias farmacêuticas têm um edital que sai uma vez por ano. Então, hoje, por exemplo, a gente está com a Roche e com a Novartis, e a gente entrou com o projeto, nós fomos contemplados, e aí vem um financiamento exclusivo para a gente fazer esses projetos de advocacy, que fortalece, então, toda essa rede, faz com que os nossos pacientes consigam chegar mais rápido ao atendimento. É muita coisa, né? Assim, tem muitas situações ali dentro, tem muitos projetos que precisam acontecer para que isso tudo... Sim. Né? Você comentou aí do navegante que temos hoje na Secretaria Municipal, né, de Saúde. Eu não sei se você segue ele, mas tem um médico que é mastologista, ele é muito famoso no Instagram, Dr. Daniel. Sim, eu tive com ele há 2 semanas atrás. Eu comecei a seguir ele devido à empatia dele, sabe? Eu acho ele magnífico, ele contando. Nossa, assim, eu choro durante os vídeos dele. E eu trabalhava no hospital ainda quando eu vi que ele fez um vídeo falando sobre isso, porque o câncer de mama poderia ser um trabalho feito dos agentes de saúde, tipo assim, na atenção primária. E eu, na época, até mandei lá pro gerente do hospital, né, que trabalhava no escritório, falei, olha que interessante, encaminhei para uns 2 vereadores também, ele falando assim, porque eu achei muito bacana isso de ele explicando, né, que devido ao olhar ali
do agente de saúde, ele já podia encurtar esses caminhos. Então, saber que hoje a gente tem um navegante, né, que tem mais do que isso, tem uma pessoa ali a todo momento, né, Já facilita facilitando todo o ali a processo. vida, é muito bom, é um avanço muito grande mesmo. E para nossa cidade e região, né? Sim. Então, assim, eu acredito Nós que somos isso é isso aí. Eu A acho gente que conseguiu publicar um artigo sobre isso, né? Então a gente tem uma cartilha contando todo o projeto desses 8 anos, né? Inclusive o primeiro projeto que a gente fez foi capacitação dos agentes comunitários de saúde sobre câncer de mama. Aí, Então que nós bacana. capacitamos os 9 municípios, né? Inclusive na época pegamos essa micro de São João Nepomuceno e Bicas e fizemos Guarani também. Foi o primeiro projeto que a gente fez junto com o fortalecimento da rede oncológica. Então foram 8 anos de trabalho, assim, bem minucioso mesmo, para que nós conseguíssemos chegar, fizemos um diagnóstico situacional, levantamos qual que era a realidade de oncologia por cidade dessa micro, né? Então a gente pegou Limeripá, Bicas, Guarará, Senador Cortes, Piquiri, Mar de Espanha. Fizemos um mapa de como que era a situação de oncologia ali, e após esse diagnóstico situacional, nós implementamos uma medida que era a navegação oncológica, porque era o que atingia o que a gente chama das barreiras e também dos silêncios, né, dos vazios assistenciais que acontecem. Então, foi muito importante. E o Daniel, que você está citando, ele é realmente uma referência, inclusive, ele chegou ontem, em Aparecida do Norte, ele está fazendo uma peregrinação junto com outras pacientes que enfrentam câncer de mama. E ontem eles acabaram de chegar na Basílica, eu estava acompanhando, e a gente participou de um evento há 2 semanas atrás com ele. E eu acho que é importante estar contando isso, porque eu também acompanhava ele através das redes sociais, e ele, todo paciente que é diagnosticado, ele dá uma flor. E eu pensei assim, gente, sempre me incomodava muito o vazio e o silêncio. Eu gosto de falar muito do silêncio que fica após o diagnóstico, né? Isso é muito difícil. Eu queria também poder falar um pouco disso, porque apesar de eu ser enfermeira, de eu ser especialista, enfim, ter todas essas funções, eu sou um ser humano. E também eu me envolvo, eu também, não tem essa de que a gente não se envolve, claro que a gente tem alguns limites que a gente cria. A gente queria que todos os pacientes fossem curados, mas infelizmente algumas doenças são muito avançadas. Então existe um silêncio muito grande. Eu falei, por que as festas também não pode fazer o mesmo? E a gente começou a comprar suculentas. Então todo paciente que é diagnosticado com câncer, nós damos uma suculenta, exatamente mostrando que a suculenta não precisa ser aguada todos os dias, porque as folhas, né, armazenam água. E o que o paciente com câncer tem que fazer? Ele também tem que buscar aquilo que está armazenado dentro de si mesmo, que é a sua fé. Nossa, que bacana. E aí eu encontro com ele, há 2 semanas atrás, num congresso que eu estava em São Paulo, eu tinha saído assim um pouco da sala e eu dou de cara com o Daniel. E eu falei assim, eu precisava contar para você isso, quem sou eu, o que eu fiz. E aí ele, humanamente, ele é exatamente isso que ele muito ele falou assim comigo, eu estou muito feliz, mas quem me ensinou isso foi meu pai, então eu estava com o pai dele. E aí eu conheci o pai dele, e o pai dele já fazia isso, e eles fazem até mais, né, um desejo que as festas têm, eles fazem cartas, então não é só a flor, mas vem a carta junto também, que é um outro projeto que a gente também tem. Então, acho que assim, a gente pega, né, essa conexão, além de todos esses projetos que a gente faz, para que isso seja co-criado em São João Nepomuceno e na nossa região, a gente precisa andar muito, a gente precisa estar muito fora, a gente está em São Paulo, a gente está em Brasília, a gente está em movimento, né? A gente está em Belo Horizonte, para estar em movimento com toda uma rede nacional e, como eu disse, até fora do Brasil, para que a gente possa ter um lugar de fala, porque é muito difícil também ter um lugar de fala, trazer a voz do paciente, estando no interior de Minas Gerais. E assim, só pegando também sobre isso, né, você trazendo agora, assim, de forma até mais clara, até para quem tá vendo, né, o tanto que o trabalho é muito lindo, mas muito trabalhoso, né? Tem muitas coisas que acontecem e que às vezes vocês nem conseguem passar isso, né? Até para as pessoas verem a importância, a grandiosidade que tudo acontece. Igual você trouxe também, é um marco para a cidade, o quanto que nós desenvolvemos nisso, por ser uma cidade do interior, a gente sabe das questões, né? Mas também o que me chama muito a atenção
Thalita, em tudo que você está contando, porque a gente está vendo o quanto você estudou, o quanto você estuda, né, o quanto você corre atrás, você enquanto associação, né, ao Projeto Total, mas eu digo assim, o quanto que a humanidade, ela não pode deixar para, né, assim, falar isso agora. Eu acho que essa questão da sensibilidade, a humanização, né? Isso, você trouxe assim, né, com certeza você aprendeu a lidar com as questões mais difíceis daquela situação, mas eu acredito que esse momento de olhar no olho da pessoa ali, de falar com ela assim, não perca o que tá essa esperança dentro de você, essa fé, a gente tá aqui, eu acho que isso assim é uma divisão também, né, pro momento, né? É o cuidado com a pessoa, é a questão de, eu vejo muito isso nas festas, assim, de todos os lados, até mesmo nas causas, né? É toda uma humanização, é saber que você ali tá lidando com o amor da vida de alguém. Seja amor de um filho, amor de um marido, todo paciente que tá ali é o amor da vida de alguém. E às vezes falta muito isso na área da saúde, assim, né? Falta muita humanização, muito se colocar no lugar do outro, e isso é uma coisa que eu fico até arrepiada para falar, nunca, né, passei por nenhum histórico desse na minha família, então nunca frequentei, assim, precisei das festas, mas eu vejo pessoas que já frequentaram, e outra, vejo pacientes que entraram, né, graças a Deus se curaram, e hoje são abelhinhas, porque assim, amam e tem aquilo ali, porque foi muito acolhida, muito bem, de tão, assim, de reconhecimento mesmo, de ver que tem todo esse acolhimento ali, isso é muito fundamental. E do quanto isso foi importante, né, ela receber esse acolhimento, e hoje ela está retribuindo isso, é muito bacana. A gente tem um papel muito importante de tirar o paciente da posição de vítima e colocar ele como protagonista. Ninguém é vítima de nada, ninguém é vítima de uma doença rara, ninguém é vítima de nenhuma outra doença que possa impactar o seu dia a dia. Você pode transformar isso no protagonismo da sua vida. Isso transforma exatamente como a pessoa se comporta dentro da sociedade. Isso independente do grau da doença que a pessoa tem, né? Porque mesmo aqueles pacientes em que a doença vai seguir seu curso natural e que a gente não tem cura, que talvez seja o maior desafio que nós temos, é trazer para a pessoa que aquele tempo que a pessoa vai estar com ele, que seja um tempo mais leve. Porque normalmente quando a gente sabe que aquela pessoa que a gente ama tem uma doença e que essa doença tem, né, uma perspectiva de seguir esse curso natural, ou seja, a gente não sabe o tempo, mas é um tempo menor do que a gente imaginava, né? Isso traz em algumas pessoas muito desespero, né? Então eu vou ficar sem a pessoa que eu amo, como é que vai ser a minha vida? E o nosso papel é oferecer a essa pessoa para vestir a sua roupa todos os dias do lado avesso, ver a vida sobre outra perspectiva, é valorizar o abraço, é valorizar o toque, é valorizar estar do lado, e também no meio disso tudo, ter uma equipe multidisciplinar que se preocupe com a dor. Isso é um grande desafio, que aí vem entrando também a parte de cuidados paliativos, que é uma área muito, muito complexa, que a gente precisa avançar muito, porque o que a gente não quer é que esse paciente sinta dor, né? Que ele não evolui com essa dor. Então, assim, mas o protagonismo, seja do paciente, seja da família, é uma coisa que as festas tentam trabalhar muito, para que esse paciente entenda que ele possa participar da sua consulta, que ele possa saber qual o diagnóstico que ele tem, que ele possa saber qual o caminho que ele vai percorrer, porque isso torna uma pessoa mais participativa. E essa participação é capaz de transformar a saúde da nossa população. Por exemplo, não sei se a população sabe, mas os exames, os tratamentos que existem no Sistema Único de Saúde, eles são aprovados através dos medicamentos, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que chama Conitec. E para cada tipo de medicamento que é aprovado, existe o que a gente chama de consulta pública. Qualquer pessoa que tem CPF pode participar de uma consulta pública em qualquer tipo de área. Estou falando oncologia, mas a gente pode falar em outras áreas, atrofia muscular, esclerose múltipla. E a gente precisa sempre estar de olho nesse site da Conitec, porque enquanto cidadão a gente tem uma importância de estar participando, de estar contribuindo. Se a gente, né, eu trabalho na oncologia, então eu tenho um papel como cidadã, além de enfermeira, de trazer
as histórias do meu paciente dentro de uma consulta de um medicamento, por exemplo, que vai diminuir o tempo dele ficando dentro do hospital, porque quanto menos ele fica dentro do hospital, ele tem menos efeito colateral, mas ele pode viver seus sonhos, mas ele pode ficar bem. Então, assim, essa a importância também do protagonismo, participar de consultas públicas, participar de audiências públicas, dar o microfone para esse paciente poder falar das suas dores, dos seus medos, das suas dificuldades. Eu sempre digo o seguinte, que não tem essa história de que a paciente, ela é uma vitoriosa, ela é uma guerreira. A gente usa isso, né? Algumas pessoas usam, mas por trás disso é importante entender que ninguém tem capa de Mulher Maravilha. Sim. É verdade. Né? A gente tem que tirar isso dos olhos da sociedade. De parar de rotular, porque atrás dessa capa que você cria para uma mulher que passou por um câncer de mama, que sofreu uma mastectomia, que hoje tem que se olhar no espelho sem uma mama, ela tem dor, ela tem sofrimento. E acolher a dor do outro não é vergonha e não é nenhum tipo de crime. Pelo contrário, você querer que essa pessoa seja imposta na sociedade como alguém que superou isso simplesmente isso, sem dar atenção para esse tipo de dor, aí sim é algo que você está infringindo. E a gente está falando, isso é importante demais. E você falou até essa questão de capa, né, de que a gente precisa acolher e tudo, porque na hora que a pessoa recebe, igual a Jéssica falou, também não tenho essa experiência assim direto, mas eu estou dizendo, você que vive isso todos os dias, né? Quando a pessoa recebe um diagnóstico, é muito impactante, né? Tipo assim, a pessoa... Porque ela não sabe o estágio daquilo, como aquilo está, mas, como você falou, já vem de uma forma muito ruim, né? Então, aquele diagnóstico, aquele momento do diagnóstico é muito importante. Qualquer diagnóstico assusta, né, gente? Ainda mais um diagnóstico desse. Antes, a palavra câncer, as pessoas nem falavam. Falava, fulano, e pulava a palavra, porque, tipo assim, de tão pesado que as pessoas têm medo, né? Às vezes, primeira coisa, às vezes tá sentindo alguma coisa, vai pro Google. Ai, meu Deus, será que eu tô com câncer? Que de tão pesado que é, né? Verdade. E já que a gente tá falando de Outubro Rosa, Thalita, fala pra gente sobre as maneiras, né? Você disse que o câncer de mama não tem muita prevenção, mas assim, o autoexame funciona mesmo? O que a pessoa deve fazer? Opa, tem alguma coisa de estranho, eu tenho que procurar uma ajuda. É quando nota-se um nódulo? Como que funciona, assim? Fala um pouquinho pra gente desse pré. O câncer de mama, então, como a gente falou anteriormente, ele é um câncer que só conseguimos prevenir através de hábitos de vida saudáveis. Não existe um exame que eu vou conseguir descobrir um nódulo antes dele virar câncer. Se eu descobrir, ou é um nódulo de câncer ou não é um nódulo de câncer. Então, é o exame de mamografia que deve ser feito a partir de 40 anos. Inclusive, o Ministério da Saúde abriu, tem mais ou menos uma semana e pouca, essa faixa etária, que era de 50 a 69 anos. Já reduziu. E agora já começa a partir dos 40. Inclusive, nós na ASFES temos uma incidência de quase de 20% das nossas pacientes com câncer de mama abaixo de 40 anos. Então, eu paciente de 35, de 36, e aí depois começa de 40. Então, tem uma incidência muito grande de pessoas fora da faixa etária. Mas São João já fazia mamografia a partir dos 40. Nós já tínhamos um convênio com a prefeitura há 5 anos fazendo essa mamografia nessa faixa etária menor. É importante compreender, então, que o câncer de mama, muitas das vezes, a gente não vai conseguir evitá-lo, como eu disse. Mas a gente consegue diagnosticá-lo precocemente. Quanto mais diagnosticando precocemente, mais chance de vida. E mais chance de vida significa que essa mulher pode ter os seus sonhos realizados, pode passar mais tempo com a sua família, com seus filhos, ter a sua vida econômica, voltar ao mercado de trabalho mais rapidamente. Todos esses aspectos devem ser considerados. Enfim, ter seu relacionamento com o seu marido. Então, a gente precisa pensar nesse impacto que gera, social, econômico, cultural, de uma mulher que tem um câncer de mama e descoberto em estágio avançado. E muitas das vezes o câncer de mama não tem sintoma. Por isso a importância de realizar a mamografia a partir dos 40 anos. E quando você fala do toque, é muito mais do que o toque. Então, a gente não usa mais esse toque. A gente usa o auto se conhecer. Sempre se olhar,
olhar sua mama, olhar o seu corpo, qualquer coisa estranha que aparecer na gente, procurar mais rapidamente um médico, uma entidade para você estar procurando o exame que tem que ser realizado. Mas muitas das vezes a gente descobre um nódulo no tamanho do carocinho de arroz que eu disse, que é impossível palpar, partido em 4, uma microcalcificação que é como se fosse um pontinho de caneta, que é um câncer, e cada vez mais a gente quer descobrir esses. Porque são mais fáceis, né? São esses que a gente às vezes só opera e o paciente não precisa fazer nada. Ou senão vai fazer só uma radioterapia. Ele não vai precisar ir para químio, eu não vou ter que fazer uma mastectomia. E a gente só consegue palpar um nódulo se ele for acima de um caroço de azeitona, que aí é muito mais acima de 1 centímetro, são nódulos bem maiores. Então, se a gente fosse, como era antigamente a orientação de vamos palpar a mama, muitas mulheres só palpavam sua mama, não sentia nada e não procuravam atendimento. Então, a gente fala assim, pode continuar se olhando, pode continuar se tocando, não só a sua mama, mas como o corpo todo. Né? Uma mancha diferente que tem no seu corpo, um sangramento, quais os sinais, por exemplo, que uma mama pode dar que tem alguma coisa diferente, né? A mama, às vezes, o bico da mama, né? Ele pode entrar para dentro. A pessoa, às vezes, teve o bico sempre para fora e, de repente, o bico entrou. Não é você que tem o bico para dentro, não. Tem um monte que tem que é normal, verdade. Não tem problema. Mas é uma coisa que é diferente. Não, a pessoa nunca teve e agora entrou para dentro. Um abaulamento. O que é abaulamento? A mama é redondinha. De repente, você percebe que tem um afundamento na mama de um lado. Ela não está mais redondinha daquele jeito. De repente, você está com sutiã, quando você vai tirar, você vê que saiu um sanguezinho no bico. Um sangramento. Uma nodulação, né? O nódulo mesmo. E aí o nódulo, gente, nem todos os nódulos vão ser câncer. Também é importante falar. Pelo contrário, mais de 70% dos nódulos que as mulheres têm não é câncer. Uma vez eu fui fazer uma ultrassom da mama, né, por causa de uma cirurgia que eu ia fazer, e aí foi detectado, acho que se eu não me engano, no lado esquerdo, um nódulo, mas aí ele viu que não era nada e falou, pode ficar tranquila, porque não isso aqui você tem mesmo, mas assim, isso que você falou, é importante fazer, né, para a pessoa saber. Sim, porque aí na hora que você faz o ultrassom, né, o médico que faz o ultrassom, né, e depois na mamografia, o nódulo ele tem alguns aspectos que dá pra gente algumas previsões se ele tem aspecto benigno ou maligno. Então, assim, o nódulo normalmente benigno, ele é redondinho, né, o conteúdo dele é diferente do maligno. O nódulo maligno, o contorno dele é mais lobulado, né, ele tem um crescimento muito rápido. Então, a maioria dos nódulos, como eu disse, pode ser nódulos benignos, que são chamados cistos mamários, que é como se fosse uma bolinha cheia de água. Né? São os fibroadenomas, né, que são também que aparecem muito em meninas jovens. Então, assim, não tem um aspecto de câncer. E a gente tem nódulos de um aspecto geral que também não é o câncer. Mas o câncer, ele tem uma diferença que, para nós que já trabalhamos muito tempo fazendo o exame físico da paciente, ele normalmente é um nódulo fixo. Na hora que a gente vai fazer o exame, que a gente consegue palpar um nódulo, você pode tentar mover ele. Que ele fica ali. Tanto que o termo a palavra câncer é caranguejo, né? Ele tem uma facilidade de se fixar. Né? Então, você tenta mover, ele tá ali durinho. Então, é uma característica, mas isso é uma coisa que mais é o profissional, o médico, o mastologista, o enfermeiro que trabalha com saúde da mulher que sabe, e também não é isso que vai dar o diagnóstico, isso também é muito importante. Então, uma mulher que descobriu um nódulo em casa não tem que se desesperar, tem que procurar o atendimento, porque vão ter várias coisas para fazer. Às vezes é uma mamografia, depois da mamografia pode ser que tenha que fazer uma ultrassonografia, e se tiver alguma suspeita, nós vamos fazer biópsia, porque a única forma de descobrir se o paciente tem câncer ou não é através da biópsia. Fora isso, gente, é tudo exame de rastreamento. Tá? Isso é muito importante a gente trazer essa clareza para todo mundo, porque por mais que se fala, né, hoje em dia se fala muito, mas eu acho que às vezes as pessoas não sabem de forma detalhada como é o passo a passo, como a pessoa pode, né, procurar uma ajuda, enfim, como ela conduzir quando ela descobre alguma coisa. E falando, né, Jéssica, eu acho que é importante para a gente conversar sobre a campanha a gente está no Outubro Rosa, né?
e é uma coisa, como você falou, uma conquista de forma geral. Mas vamos falar um pouquinho da campanha de Outubro Rosa para São João Nepomuceno. No off aqui, a gente estava conversando que você até trouxe uma coisa muito legal de quando vocês iniciaram a campanha, que eu acho muito legal você trazer aí. Explica pra gente como foi esse início da campanha no projeto em São João. Eu falo que a campanha do Outubro Rosa, das festas, ela não é a campanha das festas, ela é a campanha da Sociedade São João Nepomuceno. É lindo demais. Em 2011, quando eu entrei nas festas, né, nós conversamos lá, eu, a Paulinha, que é a técnica de mamografia, junto com o Léo, que trabalhava lá, em fazer um movimento, né, porque já era uma campanha mundial de prevenção e detecção precoce do câncer de mama, e nós pensamos assim, né, a cidade tem um forte, né, em relação ao comércio. Por que o comércio não se enfeita suas vitrines da cor rosa para chamar a atenção da população? Naquele momento a gente pensou isso, mas a gente não tinha noção do impacto que isso ia gerar. Naquela época não tinha tanta facilidade com o WhatsApp, assim como temos hoje. Nós fizemos cartas. E eu lembro que eu fui no meu carro mesmo, eu e o Léo, e a gente foi entregando aos comércios de São João Nepomuceno aquelas cartas. Mas juro que sem nenhum tipo de pretensão de que consequência que isso ia gerar. Quando foi no dia 1º de outubro, eu já trabalhava fora e trabalhava aqui. Quando eu cheguei em São João, a cidade estava repleta. Estava rosa. Coisa linda. As vitrines das lojas, que lindo. Você lojista, você comerciante. Eu queria agradecer em nome de todas as festas, em nome de todos os pacientes do câncer, porque quem faz o Outubro Rosa acontecer são vocês. Foi impressionante. Quando eu olhava aquelas lojas, eu falava, gente, mas eu não estou acreditando que existe uma cidade que abraça tanto uma causa. Muito lindo. Isso foi tão importante porque as festas entendeu que podia continuar. Que a gente tinha pessoas que iam abraçar aquilo conosco. Então a gente fez uma caminhada pequena, mas as lojas estavam cheias de bola do lado de fora. Eu me lembro que a gente fez vídeo das lojas, então a pessoa, né, tem uma loja ali com manequim, colocava roupa. O cara que não tem um manequim, que vende material de construção, enchia de balão rosa. Aquilo foi assim, extremamente impactante. E desde 2011, São João vem abraçando a causa. Hoje nós temos mais de 75 patrocinadores, quer dizer, não dá nem para me citar aqui, eles estão usando um selo nas suas redes sociais para que esse movimento aconteça, mas vai muito além disso. Nós temos um comitê do Outubro Rosa, que tem pessoas de diversos ramos da sociedade. A gente tem restaurante, a gente tem cabeleireiro, nós temos que legal. A parte da saúde, nós temos o pessoal da padaria. Então, assim, são pessoas de eixos muito diferentes da saúde que participam desse comitê para que a informação chegue a quem realmente precisa. Porque quem está com câncer está recebendo informação. Sim. Quem tem um familiar, de uma certa forma, está recebendo. Mas nós queremos também que descobrir precocemente e também falar sobre a prevenção. E isso está onde? Está na padaria, está no calçadão, está na academia, todo lugar. Né? Está no restaurante à noite, está em todos os lugares. E como é que a gente ia conseguir isso? Só fazendo essa mobilização com diferentes eixos. E esse ano a gente resolveu, então, cada ano a gente traz um tema, né, de campanha, e a gente ficou pensando como atingir diversos públicos, né, e fazer com que a sociedade abrace essa causa e se sensibilize de uma forma mais leve. E aí a gente trouxe a questão da mineiridade. Então a gente ficou linda demais essa camisa, trem bom gente. Demais esse cuidado. E assim, é muito bacana, lindo. porque a gente estava até comentando sobre isso. De fato, São João abraça mesmo a causa, porque o Outubro Rosa já virou um evento. Sim. Todo mundo já fica esperando a próxima camisa, porque são sempre lindíssimas, um tecido super fresquinho para fazer. Esgota muito rápido. E assim, a gente anda pelas ruas, não só em outubro, mas assim, o ano inteiro. A gente vê pessoas com a camisa. É lógico que em outubro fica mais evidente, né? Mas hoje, por exemplo, eu vi uma pessoa com a camisa do ano passado. Eu tenho as minhas. Também. E eu uso, assim, direto para ir treinar. E, assim, é muito lindo mesmo ver como que as pessoas abraçam e como que a Asfesser conseguiu isso, né? Isso aí. Porque não é fácil, gente. E é o que a gente estava falando. É muito difícil. E foi o que a gente falou no off. As pessoas esperam, né? Esperam, assim, ansiosas. O que será? E aí a camisa, então, assim,
é muito legal e a gente tem como falar também, né, Thalita? Eu acredito que às vezes as pessoas ficam aí, como eu posso ajudar? Eu acho que é isso, né? Você comprar uma camisa, você tá ali vestindo, apoiando a causa, dessa forma também é a sua forma de apoiar, né? Esse ano tem uma inovação também, ó. Tem um bonezinho que já vai estar disponível aí para vocês, né? Em breve. E fala Lindo também para o pessoal onde eles encontram, né? A camisa que eles possam comprar. A pessoa aí que quer ficar rosinha, bonitinha. Com todos vocês, para ficarem calmos. Nós fizemos o dobro de camisa do ano passado, então fizemos mais de 3.000 camisas. Mas realmente cada ano a gente fica mais admirado, porque a gente já está acabando, né? Algumas numerações já acabaram, então a gente está, né? A D&M está produzindo para a gente novas grades. O boné, a partir de semana que vem, então nós temos a camisa da Mineiridade, ou seja, o mapa de Minas Gerais, com aqui dentro, né? Com a palavra do Libertas, mas mudamos um pouco. Uai, liberta do medo, sou. É bom se cuidar. Quantas mulheres deixam de fazer o seu exame, cuidar da sua saúde por causa do medo? Então, nós quisemos trazer essa temática da mineiridade, do bom, né? Mineirês, o sou, né? Trembão, né? É bom demais. Pra cá, vamos contar uma prosa. Trem bom mineiro, né? E o povo acolhedor. A gente falar até mas essa prosa que a gente vai fazer. A primeira coisa que elas me ofereceram foi o quê? Um café. Mineiro, meu filho, é café. Tem que ter café. E é importante a gente até falar também sobre a inteligência, né? De trazer essa questão. Você falou que teve uma pessoa que ajudou também, né? Na ideia. Sim. Então, essa camisa foi produzida, né? A gente teve a ideia, o time lá das festas. Eu fiquei pensando muito nisso. Normalmente, essas ideias surgem de nós mesmos, funcionários. Eu com a Adriana, que trabalhava lá, com o resto de todo o nosso time, Paula, Paulinha, né? Giovana, que está lá conosco agora. Como é que a gente podia chegar até você, que não está com câncer, né? Não tem um familiar que está com câncer, mas que entende seu papel da sociedade como cidadão e quer mostrar, quer abraçar essa causa para que a gente possa viver uma sociedade mais feliz e menos doente. E aí a gente pensou em trazer os bordões mineiros, trazendo essa leveza e trazendo uma brincadeira, né, das importâncias que a gente tem aí, né? Muita gente gosta de visitar a cidade. São João é uma cidade culturalmente muito forte, né? Que valoriza o teatro. Nós temos um museu maravilhoso. Então, trazer o mapa de Minas dentro, aqui a bandeira, foi uma ideia de chegar a toda a população e abraçar, e que todos vistam a camisa de janeiro a janeiro, porque afinal de contas, um bom mineiro, ele sabe aproveitar, fazer o melhor do trem que você comprou. É bom demais. E aonde vende esse trem bonito é lá nas festas. O valor é R$40 a camisa, R$20 o boné. Eu só peço que comprem mesmo o mais rápido possível. A gente não consegue fazer reservas, gente, porque assim, são muitas pessoas mesmo. E a SESC continua trabalhando, né? As pessoas continuam adoecendo, então assim, a gente tem que continuar o nosso trabalho. Então, se quiserem comprar, é lá nas festas e no Bazar das Festas, que fica bem aqui na frente da feirinha, tá no valor de R$40 a camisa, R$20 o boné. Isso daí, quase que a gente não está ganhando muito, é mais mesmo para a gente causar esse engajamento dentro da população. Nós temos vários movimentos, inclusive dia 25 de outubro é a nossa caminhada do Outubro Rosa, que esse ano vai ser rosa. Todo mundo que está aí, né, ouvindo esse podcast, vem participar conosco. Esse ano a caminhada vai ser bem diferente, vai chamar bem a atenção, porque nós queremos dar voz ao paciente que teve câncer ou que está com câncer. O paciente com câncer, ele pode estar dentro do hospital fazendo quimioterapia? Pode. Ele pode estar dentro das festas sendo assistido, acompanhado, levando, recebendo informação, sim. Mas ele pode estar na rua dançando, ele pode estar na rua conversando. Vivendo. Ele pode passear, ele pode amar, ele pode trazer o filho dele para brincar. E é isso que a gente quer trazer. A inclusão em todos os aspectos da sociedade. Quando a gente traz barulho para dentro da sociedade, a gente mostra que esse paciente, quando eu disse, ele não é vítima, ele é protagonista. E além disso, a gente
sensibiliza toda a sociedade da importância de se cuidar, de olhar para si e fazer seus exames a partir de 40 anos. É uma aula aqui que a gente tá, coisa linda demais, tendo com a Thalita. A gente teve uma aula sobre tudo, né? Eu achei que foi muito esclarecedor. Muito bom. Assim, de fato, era uma coisa que a gente estava esperando esse momento para conversar com ela, para a gente poder... Ó, desde que a gente iniciou o podcast, a gente já começou. Outubro a gente chama Thalita, porque a gente fica muito envolvida nessas causas, né? De trazer causas importantes mesmo. E a gente estava doido por essa participação. E conseguimos. Daí agora vamos estar aí desfilando com a nossa camisa, que é linda, um material maravilhoso. E para finalizar, Thalita, desse papo tão gostoso, assim, tão esclarecedor e assim, muito produtivo no sentido da gente entender como que funciona o trabalho de vocês, que, como eu falei, é lindo, mas muito trabalhoso, né? Porque tem muita coisa que acontece no off, né? E conta pra gente agora, para encerrar, a gente, na verdade, pede sempre uma palavra, uma frase, algo que você possa trazer aí para as pessoas que estão nos assistindo, para as mulheres. O que você pode falar para elas? Eu diria, né, nesse Outubro Rosa especialmente, né, que a gente possa estender esse Outubro Rosa para o janeiro a janeiro. Todas as mulheres possam se olhar. Recentemente eu tenho feito muitas palestras, muitas rodas de conversa, e quando eu peço para levantar a mão, quantas mulheres se olham no espelho, ainda tem uma porcentagem grande de mulheres que nem se olham no espelho. Então que você possa se olhar no espelho. E se olhar, quando eu falo, é olhar sim para a sua imagem, mas olhar para si mesma, amando, se respeitando, se cuidando, porque isso é transformação. E a gente precisa ter esse respeito conosco mesmo. Seja para fazer um exame, muitas das vezes você vai com medo mesmo fazer seu exame, seja para também iniciar uma mudança de hábito de vida, de alimentação, de atividade física, né? Que isso possa ser uma nova versão que você está se permitindo viver. E para que toda a nossa sociedade, homens, filhos, maridos, né, possam ser companheiros das suas esposas, né? Lembrando que também o câncer de mama pode atingir os homens, então qualquer alteração, ele não precisa fazer esse exame igual a mulher, mas qualquer alteração que ele tiver, ele tem também, que é parecida, abaulamento, nódulo, procurar imediatamente o profissional de saúde, mas que ele também pode ser companheiro, porque infelizmente muitas mulheres são abandonadas assim que elas iniciam o seu tratamento, e essa realidade ela precisa ser mudada. A gente já viu isso em aspecto nacional, mas eu vivo isso todos os dias dentro das festas. Às vezes na primeira, na segunda, na terceira consulta, o marido vai junto e depois ele some. Quando a gente descobre, essa mulher foi abandonada. Então que você não seja o que abandona, que você seja o que dá a mão, o que acompanha, que a gente tem exemplo também de vários que fazem isso e são protagonistas junto da sua esposa. Que vocês possam amar, que vocês possam viver os seus sonhos, mas para isso você precisa olhar para si mesmo, se respeitar, e se respeitando também você cria um círculo virtuoso, né, de pessoas, que isso possa ser a transformação, e que nesses bordões do nosso mineirês, né, no ai, sou, trem bom é se cuidar, liberta do medo, sou, isso daí possa estar conosco na nossa prosa, no nosso cafezinho, no nosso pão de queijo diário do dia a dia, para que a gente possa viver uma vida ainda mais feliz, ainda mais repleta. A gente não pode, né, e nem tem o poder, muitas das vezes, de falar que nunca vamos adoecer e de que nada vai acontecer conosco. Mas nós temos o poder, sim, de que quando acontece algo conosco, fazer daquilo algo ainda melhor, transformar aquilo, apesar da dor, da insegurança e do medo. Essa ressignificação é o que transforma a realidade de você, mulher, de você, homem, seja no Outubro Rosa, em qualquer mês do nosso ano. Que coisa maravilhosa. Ô, mulher, vai falar bem, sou. Uai! É um bom mineiro, né? É um bom mineiro, né? Bom mineiro.
Bom, a gente vai encerrar. Chegando ao fim. Agradecer, né, Jéssica, assim, a sua participação, o quanto que você foi desejada pra gente. Agradecer muito mesmo o seu tempo, sua dedicação, a sua interesse de estar aqui, né, no nosso projeto. Como a Jéssica falou, nosso projeto ele tem esse intuito de trazer esclarecimento, de trazer um acolhimento para quem também está assistindo. Graças a Deus o nosso projeto cresce muito a cada dia e a gente tem recebido isso nas ruas, percebido isso pelo Instagram, e a gente fica muito feliz. Mas como eu gosto sempre de frisar, né, que é uma coisa que a gente fala, que também as pessoas que sentam aqui é porque tem a ver com o nosso projeto, são mulheres que a gente respeita, que a gente admira. Então, muito obrigada também, enaltecer você e o seu trabalho. Obrigada, Thalita, muito obrigada, né, por ter disponibilizado um horário lá na sua agenda. Sabemos que sua vida já é corrida. Hoje, quando ela começou a falar aqui tudo, falei, gente, como que ela dá conta, né? E ainda assim, arrumou um tempinho de estar aqui com a gente, ainda mais em outubro, né, que fica mais corrido ainda, porque, igual você disse, tem a campanha e a Fesser continua trabalhando, né? Verdade. Então, muito obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. É uma honra receber uma mulher tão inspiradora quanto você. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecer os nossos patrocinadores oficiais que apoiam esta causa e que fazem o podcast acontecer, né, Camila? Isso aí. Café Santa Cecília, Amor de Bolo, Embalar, Competição Móveis, Lanchonete Quero Mais, Zoom e Conexão TV. Tchau, tchau. Ê!